Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs, que prazer, que alegria podemos estar juntos aqui nesta manhã, nesta quinta-feira, para nós compartilharmos e refletirmos um pouco na palavra do Senhor. Também nesta manhã nós direcionamos a nossa live para a Polícia Militar. Eu e o pastor Ney somos PMs de Cristo. E todas as quintas-feiras nós compartilhamos um vídeo, e esse vídeo vai para a Polícia Militar, para que eles também tomem conhecimento dessas reflexões. Nossa gratidão a esses homens e mulheres fardados, que com muita dedicação, muito zelo, têm cuidado das nossas cidades aqui do estado de São Paulo, especialmente aqui de Montemor. Nossa gratidão, nosso carinho a eles e também a todos os setores de segurança da nossa cidade também. Eu quero, nesta manhã, compartilhar com você, nesse tema, olhando para o céu, olhando sempre para o céu. Nesse tema é que nós vamos refletir um pouco nesta manhã. E eu quero ler com você 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Muitos já conhecem esse texto, é um texto familiar para muitos de nós. E Paulo fala aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Olha a afirmação do apóstolo Paulo aqui para nós. Eu vou ler de novo, para fixar em nossa mente, em nosso coração, essas afirmações do apóstolo Paulo aqui para nós. Eu vou ler de novo, acompanhem comigo. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. O apóstolo Paulo está falando nesse texto, se você ler um pouco antes, o capítulo 10, versículo 1 até o versículo 11, você vai perceber que Paulo está falando sobre o povo de Israel, a caminhada do povo de Israel no deserto. E Paulo diz aqui, antes do versículo 13, que tudo o que aconteceu com o povo de Israel no deserto serve para nós como exemplo. Israel no deserto foi provado por Deus. Eles tiveram que enfrentar lutas no deserto, problemas no deserto, provações no deserto, tentações no deserto, de tal forma que aquilo que aconteceu com o povo de Israel no deserto serve para mim e para você como exemplo, para a gente perceber aonde aquele povo não foi fiel a Deus, para a gente perceber aonde aquele povo caiu, e percebendo isso, a gente ter como exemplo para fazermos diferente. E aí então, quando Paulo fala sobre o povo de Israel no deserto, como exemplo para nós, ele termina com essa afirmação que eu li aqui para vocês. Esse texto, como eu já disse, ele convida a mim e a você a olharmos sempre para os céus. O povo de Israel enfrentou um deserto, e esse povo precisava constantemente olhar para o céu do deserto. Quando aquele povo não olhava para o céu, mas olhava para si mesmo. Quando aquele povo não olhava para o céu, mas decidia as coisas pelos seus próprios corações, eles caíam em tentação. Por isso que Paulo menciona a história de Israel e termina com o versículo 13, para mim e para você.
Todos nós passamos por lutas, todos nós passamos por dificuldades. Lutas, dificuldades, como nós falamos no meio das nossas igrejas, né? Sofrimentos, tribulações, são várias. E muitas vezes as lutas e as provações, as dificuldades, elas acontecem quase que sucessivamente. Parece que elas vêm quase que ao mesmo tempo, né? Uma hora nós recebemos notícia que alguém está doente, da nossa família. Naquele mesmo dia, algum eletrodoméstico queima. Naquele mesmo dia, nós descobrimos que estamos com uma dívida e alguém está cobrando essa dívida da gente. Então parece que não é só sofrimentos e lutas uma vez ou outra, parece que são sucessivos, vai acontecendo uma ligada à outra. E se nós não olharmos para o céu, nós nos desesperamos. Se nós não olharmos para o céu, nós vamos perdendo a capacidade de lutar diante das dificuldades. Por isso que eu coloquei esse tema, olhando sempre para os céus. Não perca, meu querido irmão, minha querida irmã, a perspectiva de olhar para os céus e continuar nessa vida, enfrentando as lutas, as dificuldades, mas sempre olhando para os céus. Há uma história, não sei se você conhece, de duas pessoas que caíram num poço. Uma ficou olhando para a lama e ficou reclamando daquela lama, reclamando que os pés estavam sujos, reclamando que aquela lama ia impregnar nos seus pés e talvez não iria sair mais, ia demorar para sair. Mas a outra pessoa, em vez de ficar olhando para a lama, ficou olhando para os céus e contemplando os céus, contemplando as estrelas. É isso que eu e você precisamos fazer, olhar para os céus. A palavra de Deus diz que Deus cuida da gente. A palavra de Deus afirma que Deus cuida de mim e de você. Há lutas, há dificuldades que eu e você, todos nós passamos, sim. Mas nós temos a afirmação da palavra de Deus que Ele cuida. Por isso é preciso que você e eu, que nós todos continuemos a olhar para os céus. Há uma história no Velho Testamento do profeta Elias, que ele, com medo de morrer, foge para uma caverna e lá fica. Entra em depressão e fica escondido naquela caverna. Durante o período naquela caverna, Deus o sustenta com aquilo que ele precisava. Deus manda alimento para ele, Deus manda água para ele, e lá ele é fortalecido. E quando ele se sente forte novamente, revigorado as suas energias, ele sai daquela caverna. Essa história lembra para a gente de que Deus olha para mim e para você. Vamos voltar um pouco nesse texto, vamos dar uma olhada bem rápida e perceber algumas verdades que nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Vou ler de novo. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Há algumas verdades aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, que eu quero compartilhar com você de forma bem rápida e bem pontual. A primeira coisa que o texto fala para nós é que a tentação é humana. Isto é, faz parte da nossa humanidade. As lutas, as dificuldades, os problemas, faz parte do mundo em que vivemos. Pertence à nossa humanidade.
Uma hora ou outra nós vamos enfrentar notícias tristes, uma hora ou outra nós temos que decidir problemas que sobrevêm à nossa vida, mas isso, segundo o apóstolo Paulo aqui, tem a ver com a nossa humanidade. Nós somos humanos, somos frágeis por natureza. Esse mundo tem as suas corrupções e por isso nós enfrentamos dia a dia, momento a momento, as dificuldades que a vida impõe sobre mim e sobre você. Esse texto ajuda a gente a desmistificar a ideia de que há uma ação demoníaca. Não quero ofender você com isso, mas perceba que o texto fala que não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, esse texto nos ensina que todas as lutas, todas as dificuldades, todas as tribulações têm a ver com a nossa humanidade, tem a ver com as nossas fragilidades. Não existem questões espirituais aqui. A segunda verdade que nós queremos compartilhar com você nesse texto é que Deus não permite que você seja tentado além das vossas forças, além das suas forças. Olha o que o texto continua dizendo: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. O texto nos consola, porque o texto está dizendo, Paulo está afirmando, que as lutas que eu e você passamos, por mais que você pense que você não vai conseguir enfrentar, por mais que você pense que você será derrotado, mas Paulo está dizendo que Deus não permite que as tentações seja maior que a sua força de lutar, que as tentações sejam mais fortes do que você. Tentações existem, provações existem, faz parte da nossa humanidade, mas elas não são mais fortes do que eu e você. Talvez você já ouviu aquela frase que Deus dá o frio conforme o cobertor. Esse provérbio ou essa frase que você já ouviu, talvez já tenha ouvido essa frase. Mas essa é a ideia aqui. Você tem condições de vencer as suas lutas, as suas tentações, porque Deus, Ele é fiel para não permitir que as tentações sejam além, maiores que a sua força. Não esqueça disso. Por isso, eu volto a afirmar, eu e você precisamos olhar sempre para os céus. A terceira verdade que esse texto nos dá aqui, a terceira verdade. Pelo contrário, eu vou ler desde o começo para nos ajudar aqui. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Agora a terceira verdade, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Deus providencia para mim e para você o livramento. Deus providencia para mim e para você condições para a gente suportar as lutas, as tentações, os sofrimentos, mas ao mesmo tempo Ele providencia meios para nós vencermos essas tentações. E é interessante que o texto ele usa a palavra suportar as tentações. Isto é, no período da tentação,
você tem condições de suportá-las. Suportar os sofrimentos, suportar as lutas, suportar as dificuldades. Então, a primeira verdade: toda tentação é humana. Não tem nada de ações malignas aqui. Pertence à nossa humanidade. Segunda verdade: Deus não permite que essas tentações sejam além das nossas forças. Terceira verdade: Deus providencia meios para você suportar, e Deus providencia o livramento para mim e para você. Meu querido irmão, minha querida irmã, prezados policiais, eu quero encerrar, concluir essa nossa meditação indo lá nos Salmos 121. Salmo 121, versículo 1 e versículo 2. Olha o que a experiência do salmista, que serve para mim e para você. Olha como ele começa esses salmos. Elevo os olhos para os montes. Perceba que o salmo começa dizendo: olha, eu estou olhando para os montes. Eu estou buscando proteção. Eu estou buscando força. E eu resolvi olhar para os montes, para os lugares que eu me sinto protegido, para os lugares que eu sei que eu vou ter livramento. Eu olho para os montes. Aí o salmista faz uma pergunta: de onde me virá o socorro? Eu fico imaginando o salmista buscando socorro. Eu fico imaginando assim. Eu fico imaginando o salmista olhando: será que eu corro para lá? Será que eu corro para cá? Será que eu continuo em frente buscando algum lugar para me proteger? Será que eu retrocedo um pouco? Eu preciso buscar um socorro em algum lugar. E ele fica olhando, buscando socorro. Mas ele não encontra. Ele não encontra socorro nos montes. Ele não encontra. Olha o versículo 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Olha a conclusão sábia e libertadora que esse salmista tem, e que ajuda a mim e a você. Ele busca olhar aonde ele pode ter socorro, mas ele chega à conclusão que o socorro dele vem de Deus. Deus é que o socorre. Por isso é que nós demos como tema para essa meditação é olhando sempre para os céus. Olhe para Deus. As lutas são grandes, são. As tentações são terríveis, são. O deserto é duro, é. Tem o sol quente que castiga e que não tem outra coisa a fazer a não ser caminhar, enfrentando as lutas. Mas você pode caminhar olhando para o céu, porque é olhando para o céu que você tem esperança. É olhando para o céu que você tem a promessa de Deus, descrita aqui nesse texto de 1 Coríntios 10, 13, de que toda tentação é humana, de que Deus não deixará você enfrentar a tentação além da sua força, mas Deus é fiel e vai providenciar para você meios para você suportar a tentação, e vai providenciar para você livramento. Não esqueça disso, não esqueça. Continue caminhando nesse deserto, mas olhando sempre para o céu. Que Deus abençoe você, que Deus fortaleça a sua vida, como diz esse texto.
e que eu e você caminhemos olhando para o céu. Amém? Vamos orar? Ó Deus, nós te louvamos por esse dia. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidado, pelas tuas misericórdias que se renovam em nossas vidas. Clamamos, ó Deus, para que o Senhor olhe de uma forma especial, com amor, com misericórdia, para aqueles irmãos e irmãs, aquelas pessoas que estão desesperadas, que talvez perderam o olhar do Senhor. Que o Senhor levante a cabeça dessas pessoas, Pai, para que eles olhem agora novamente para os céus. Cuida de cada um, Senhor. Abençoa, levanta aquele que está caído, Pai. E queremos, ó Deus, nesse momento também, te agradecer, Pai, porque o Senhor nos convida a olharmos constantemente para os céus. Obrigado, no nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós vamos encerrar essa nossa meditação aqui. Mas antes de eu desligar a nosso Face, concluir a nossa meditação, eu quero também transmitir um abraço ao Colégio Presbiteriano de Montemor. E falo isso com muita alegria, muita emoção. As irmãs que cuidam desse colégio, a Célia, a Marcinha, a Márcia Mateus, a nossa gratidão pela vida delas e pela vida também dos funcionários, dos professoras, das professoras, das cuidadoras da nossa escola. Nós inauguramos um novo local da nossa escola, já faz que 2 semanas. Então eu quero aproveitar aqui e declarar a minha gratidão por essa escola, porque essa escola tem o objetivo também de passar os valores, a cosmovisão cristã para os nossos alunos. Não é uma escola religiosa, mas é uma escola que tem a cosmovisão cristã reformada e tem essa preocupação de passar para os nossos alunos. Que Deus abençoe vocês na escola. Deus abençoe e dê para as nossas irmãs que cuidam da escola muita sabedoria, muito discernimento para resolver as lutas, as dificuldades. Que essas nossas irmãs e todo o pessoal da escola sempre olhem para o céu. Também a minha gratidão, o meu abraço à nossa PM, aqui de Montemor. Aos nossos queridos policiais, os heróis de farda, que vocês sempre olhem para os céus. E para mim e para você, minha gratidão a vocês também. Que nós continuemos a olhar para os céus. Amém? Deus abençoe seu dia.